Olá, meu nome é Victor Machado, sou consultor empresarial parceiro do Sebrae. Bom, nesse vídeo eu quero mostrar aqui as duas formas que são possíveis de eu me comprometer a controlar, a estruturar o financeiro da sua empresa. São duas maneiras. A primeira delas é através da implantação de uma ferramenta que eu mesmo desenvolvi em parceria com um parceiro estratégico, um programador, tá? Através da implantação dessa ferramenta. Essa ferramenta ela é uma planilha em Excel. A ferramenta é uma ferramenta hospedada dentro de um arquivo em Excel. Vocês vão ver ali depois quando eu mostrar que ela mais parece um sistema do que qualquer outra coisa, né? Do que uma planilha propriamente dita. A outra forma de controlar e estruturar o financeiro da sua empresa é você possuindo um sistema já em uso. Qual que é a proposta? É chegar nesse sistema, analisar ele, ver quais são os dados que ele consegue nos entregar ou exportar, né? Quais são os dados que a gente consegue exportar dele a nível de controle financeiro, entradas, saídas e transferências de dinheiro, tá? Com esses dados em mãos, eu acomodo eles dentro de uma aba, também uma planilha Excel, que nos permite uma análise mais dinâmica e rápida e bem flexível, né? Eu acomodo esses dados dentro de uma base, de uma aba chamada base de dados, e a partir dessa aba eu construo uma outra aba, tá, que vai nos permitir uma análise dinâmica dentro de uma estrutura. Análise essa que vai nos permitir a gente analisar informações a partir dos dados extraídos do sistema que a empresa já usa. Tá bem? Vou mostrar aqui, vou começar então pela ferramenta em Excel. Aqui é a planilha, vocês podem ver que tem a cara o layout do Excel. Tá? Mas aqui eu já coloco ela em tela cheia e a coisa começa a mudar. O que eu tenho aqui? Um dashboard, né? um painel, um relatório geral que nos mostra as entradas e as saídas ao longo do tempo. Esse tempo a gente consegue filtrar aqui nessa barrinha aqui em cima. Se a gente vai olhar o bimestre, o trimestre, as contas bancárias, aqui eu consigo, nesse cliente específico aqui, eu coloquei um controle de pessoa jurídica e um controle de pessoa física. Tá? E a gente consegue olhar os dois em conjunto. E aí os dados vão se modificando aqui de forma dinâmica. Tá bem? Tá, mas como que isso aqui funciona? Tá? E, basicamente, ele vai nos mostrar também as informações, tá? Considerando um saldo inicial bancário, a movimentação de entradas. Deixa eu pegar aqui uma única conta. Tá. O saldo inicial, as entradas, as saídas, as movimentações de transferências, uma movimentação total, tá? Que nada mais é do que dinheiro que entra menos que sai e mais ou menos transferências, vai me dar a movimentação total, e aqui um saldo final. Tá? Esse saldo final aqui do mês de janeiro, ele vai ser o meu saldo que eu inicio o mês de fevereiro, e assim vai. Aqui a gente tem um gráfico mostrando essa abordagem ali de cima, e aqui nós temos a estrutura que é comum nesses dois métodos de controle financeiro. Tá? Como que é essa estrutura? É uma estrutura comum, como eu comentei, das empresas de sucesso. Controla-se o financeiro através das entradas, das saídas e de uma movimentação total. Claro, tá? Que a gente consegue ter mais detalhamento utilizando também o saldo inicial e o saldo final. Tá? Mas de uma forma geral e para facilitar a nossa análise. Esses são os grandes grupos que a gente tem que prestar atenção. Das nossas entradas, nesse controle eu consigo ver os tipos de entradas que eu tenho. Dentro dos tipos de entradas que eu tenho, eu consigo ver por serviços. Se eu colocar todas as contas aqui, eu tenho o serviço 3 e o serviço 6. Nesse caso aqui. Nas saídas, a mesma coisa. Eu tenho um nível de detalhamento. Por exemplo, se eu abrir aqui despesas administrativas, vai me trazer internet, telefone, conta de luz, escritório de contabilidade, taxas diversas, estacionamento, conta de água. Se eu abrir internet, qual é o meu nível máximo de detalhamento? O meu fornecedor de internet. Tá? Beleza, então eu vi um relatório geral, eu vi um fluxo de caixa mensal nessa estrutura, isso aqui é das contas pagas, eu consigo ter também o controle das contas que já estão agendadas no banco, em débito automático, vai me dar o meu contas a pagar. Se eu já tenho um recebimento que eu já sei que vai cair em determinada data do banco, eu coloco aqui também o recebimento, vai gerar meu contas a receber. E no caso do provisionado também, o que é o provisionado? Eu não tenho essa conta agendada no sistema bancário, tá? Mas eu provisiono a ocorrência dela. Isso aqui, então, vai nos dar o nosso planejamento, tá? Ao longo do ano. Tá? Eu posso filtrar o ano aqui, inclusive, considerando a conta bancária, o centro de custo e o status, que aqui no caso está provisionado. Tá bem?
Então isso nos dá o nosso contas a receber e o contas a pagar. Beleza, fluxo de caixa diário é uma outra forma da gente enxergar essas informações. Aqui é o espelho do nosso extrato bancário, as entradas, as saídas e o saldo acumulado, com base no saldo do dia. Muito bem, como que isso tudo é originado? Essa estrutura aqui, ela é originada através de um cadastro de contas, tá? Isso a gente vai ver depois mais a fundo se a ferramenta for implantada. Esse cadastro de contas, ele obedece também uma classificação entre centros de custo, entre contas bancárias e cartões de crédito. Isso tudo é utilizado aonde? Nesse espaço aqui de lançamento. Que, como eu falei, que parece mais a cara de um sistema, se eu for fazer um novo lançamento, eu vou já usar esse lançamento aqui, claro, telefone. Eu venho aqui, em novo lançamento, eu tenho inicialmente esses campos aqui para preencher no lançamento, a meio de pagamento, a conta bancária, o status, o valor, tá? O centro de custos, aqui vai ser de pessoa jurídica, despesa administrativa, um telefone, na conta telefone, claro, na conta claro telefone. Aqui eu posso botar aqui telefone celular. Beleza, deixa eu botar tudo em maiúsculo aqui então, já que saiu assim. Registrar lançamento. O que a planilha vai fazer? Colocou ele lá atrás na minha base de dados, de forma automatizada. Eu posso fazer esse lançamento também utilizando a descrição dele. Se eu botar aqui, telefone celular, e carregar o último lançamento com base nessa descrição, o que ele faz para mim? Ele já traz o lançamento. Eu só venho aqui, edito o que for preciso, talvez aqui a data de pagamento do dia 20 do mês que vem, que vai cair num sábado, inclusive, e eu coloco aqui que já está agendado no banco. Venho e registro esse lançamento. Note que uma vez que eu faço esse lançamento, a próxima vez que eu lanço ele é muito mais fácil. Muito bem. Isso tudo também pode ser visto no formato de orçamento, que é onde eu vou planejar as contas que eu tenho a receber e a pagar no modo orçado, realizado e ver a diferença percentual e nominal. Muito bem, essa é a primeira forma. Eu não vou me estender muito por aqui, até já passamos os 7 minutos, não quero que esse vídeo se estenda. Eu vou mostrar para vocês a outra forma de controlar os dados, nessa estrutura aqui. Muito semelhante como eu havia comentado, entradas, saídas e transferências entre contas da própria empresa e um total geral. Consigo analisar isso ao longo do tempo, pegar o primeiro trimestre aqui. Consigo analisar isso, nesse caso aqui foi para um cliente que tinha um número até bem considerável de filiais, tá? Posso ver filial de forma individual, deixa eu tirar aqui, uma filial, aqui, uma única filial, tá? Ou as filiais de forma individual, ou então de forma combinada, filial 1 com filial 3, ou todo mundo junto. Muito bem. E eu consigo, então, expandir as entradas, total geral de entradas, entradas de recurso, fabricação própria, venda de mercadoria, prestação de serviço e outras entradas. E aqui dentro desse grupo eu tenho a participação percentual de cada um. Note que aqui a fabricação própria ela domina, né, as entradas de dinheiro. As saídas, as mesmas coisas. Eu tenho saída operacional, saída não operacional, compra de mercadorias. Saída operacional. Isso aqui o meu cliente, ele pediu para ter essa estrutura aqui. Eu poderia ter aquela outra que eu mostrei na ferramenta, que é uma estrutura sugerida por mim, inclusive. Tá? Isso tudo é originado através dessa base de dados que eu comentei para vocês. Que isso aqui tudo é extraído do sistema que o cliente já usa. Bom, estas são as duas maneiras da gente calcular. Deixa eu ver se eu consigo voltar para a câmera aqui. Estas são as duas formas como eu me comprometo a ajudar a controlar, estabelecer um controle pleno e preciso do dinheiro que entra e sai, ou seja, da parte financeira da sua empresa. Se você tem interesse em ter uma dessas formas de controle, conte comigo que eu consigo de forma muito prática e ajudar com a implantação ou da ferramenta ou então da extração, análise dos dados. Primeiro, análise do sistema que você usa, extração e ver a possibilidade de extração dos dados desse sistema e colocar e alocar eles numa estrutura de análise dinâmica, que nem a que eu mostrei agora aqui por último. Tá bem? Um forte abraço, deixo à disposição então os meus contatos para que o mais breve possível a gente possa estar arrumando o financeiro da sua empresa. Tá bem? Muito obrigado pela sua atenção até aqui no vídeo.